Boa noite. Nós vamos passar as aulas 2 e 3 nas unidades 2 e 3, essa aula, né, e como combinado na aula passada, pedido do pessoal, a gente passará as aulas, virtuais para terça-feira, tá. Se precisarem de algum ajuste no horário, vocês me dão um aviso para mim poder fazer esse ajuste. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, nas aulas passadas, né, na aula passada a gente trabalhou um pouco da questão da necessidade da orientação a serviços estar alinhada com o negócio, né, tem que estar bem alinhado para podermos, fazer um serviço com qualidade, que seja realmente relevante e um diferencial para a empresa, né. Vou pegar aqui. Colocamos a importância, os componentes, a gestão do conhecimento, o alinhamento estratégico e o processo do negócio. A arquitetura orientada a serviço ou a programação orientada a serviço, ela vai representar uma nova abordagem para a utilização de recursos de TI em apoio ao negócio da organização, né. Como eu já enfatizei na aula passada, que a gente no nosso encontro, a orientação a serviço, ela vem para ser um diferencial e não uma entrega total de acesso a terceiros da empresa, né. Ela precisa ser algo mais específico, mais algo estratégico. Ela apresenta renovação, níveis técnicos e organizacionais, da forma como a TI deve ser utilizada para apoiar o processo de alinhamento estratégico. Então, eu tenho como fazer um controle de quem acessa os meus serviços, eu tenho como disponibilizar esses serviços, sejam de forma gratuita ou com uma segurança a mais, que eu saiba quem está acessando esse serviço ou não, tá. Então, deixa eu só reduzir um pouquinho aqui para caber, para ficar melhor para visualizar. Ao desvincular o domínio de negócio de tecnologias e modelos específicos, como linguagens ou sistemas operacionais, a orientação a serviço oferece à organização a chance de acompanhar as mudanças exigidas, né, por seu contexto de negócio e sem que isso sobrecarregue o uso de recursos de TI. Por quê? Porque o serviço ele é colocado como se fosse, e aqui relacionando ao banco de dados, uma store procedure, uma trigger, que eu vou lá, consulto algo específico e obtenho a minha resposta já pré-determinada. Então, eu não vou fazer consultas longas, não vou fazer coisas que vão sobrecarregar o meu sistema, e vão ser coisas muito pontuais, que eu vou disponibilizar isso para o meu cliente. E delegar e separar as responsabilidades, a organização lógica, a facilidade de uso desse serviço, vai me dar um diferencial que eu consiga ter o controle de quem está acessando esse serviço, ao mesmo tempo fazendo um diferencial para os meus clientes, e vai ser algo prático que ele vai poder adaptar a qualquer sistema que ele tem, né. Então eu tenho que fazer algo que seja
operante em várias linguagens, que eles consigam acessar através de protocolos, que independente da linguagem, ele vai conseguir adaptar e fazer uso desse serviço. As soluções orientadas a serviço, elas são através de protocolos HTTP, HTTPS, SMTP e outros que são padrão de comunicação na internet, tá? Os web services, que por definição tem uma descrição em XML e que apresenta uma implementação física em seus serviços, e aqui eu utilizo o XML por quê? Porque o XML ele tem um tamanho menor, você consegue individualizar essas informações e é o ponto daquilo que a pessoa está precisando, né? Como a estrutura do XML ela é tagueada, né? São várias tags, você consegue percorrer a árvore e pegar algo específico que aquela pessoa precisa, né? Utiliza troca de mensagens, normalmente via SOAP, ou em alguns casos, JMS. Implementa um protocolo de requisição e resposta entre serviço e clientes, e podem ser síncronas e assíncronas. Se a gente pensar na estrutura de rede, a gente, quando vai fazer a comunicação dos protocolos de rede, ele manda uma mensagem, recebe uma resposta. Ele manda uma mensagem, recebe uma resposta. É algo similar. Eu vou mandar uma mensagem e vou receber uma resposta. Isso pode ser de forma síncrona ou assíncrona. Os papéis que constituem o SOA, né? Em seu nível mais abstrato, eu tenho o consumidor, que é o meu cliente, que ele vai acessar o meu sistema para poder para poder fazer uso do serviço. Eu tenho o prestador e o provedor, que eu sou o que fornece o serviço e tenho o registro. Eu tenho isso tudo feito log e registrado, o que a pessoa consumiu ou deixou de consumir, até por questão de segurança. É um modelo operacional triangular, tá? O prestador ou provedor que faz esse provimento do serviço determina o comportamento daquele que está disponibilizando o serviço, ou seja, ele é o dono. O que significa é que o responsável fornece toda a infraestrutura de acesso via rede e é capaz de responder às requisições internas, tanto da própria empresa, né, a intranet, como externas à internet. Ou seja, eu que vou determinar como que vai ser esse comportamento e como esse acesso vai ser feito. E também vou determinar como essa resposta vai ser devolvida ao meu cliente. O serviço de consumo, o próprio consumidor, ele determina o comportamento daquele que representa o cliente da organização provedora do serviço. Um consumidor pode ser uma pessoa da organização, uma máquina ou um componente de software. Por isso que tem a interoperabilidade. Por quê? Eu posso fazer uma máquina que vai fazer essa consulta, que nem lá no Instituto, nós utilizamos o nosso próprio servidor, que faz a consulta dos currículos Lattes dos professores, para a gente ter armazenado no sistema. Eu posso ter um componente de software que vai fazer esse papel de ir lá buscar informação e devolver e continuar a rotina do meu software. E eu posso ser uma pessoa, por exemplo, um pesquisador, que vai fazer uso desse sistema. Empresas que têm a LGPD como prioridade, por exemplo, o CNPq, o pessoal que cuida do currículo Lattes, não é qualquer pessoa que tem acesso ao serviço. É uma organização registrada por um endereço IP que faz o consumo desse serviço. Eu, Lília, pessoa física, não consigo fazer isso. Eles vão alegar LGPD e vão alegar um monte de coisa. E a gente não pode se esquecer que os serviços têm que ser considerada a lei de proteção de dados. Porque você não pode fornecer dados pessoais, dados sensíveis, a qualquer pessoa.
E aí vai muito com a questão do alinhamento e dessa questão do comportamento. Se é dado sensível, é lógico que quando você vai fazer o serviço, você tem que pensar bem e definir quem vai poder acessar aquilo ali. Se não for dado sensível, for dado anomatizado, ou for um dado que não caracteriza uma pessoa, aí você pode até deixar aberto, mas ele tem que ser um dado irrelevante, né? Para não ficar sendo usado de forma indevida. Tem também a representação daquele ou aquilo que localiza um serviço, entende o seu protocolo de operação e utiliza desse protocolo para executar. Tá? Então, para mim poder fazer um download de um currículo Lattes utilizando o serviço do CNPq, eles têm toda uma estrutura, eles têm todos uns protocolos que a gente utiliza para interfacear junto ao CNPq para obter essa informação, tá? Fazer o consumo desse serviço. Opa, peraí, minimizei sem querer aqui. O serviço, propriamente dito, determina o comportamento que a organização deve ter para divulgar o serviço e o cliente como proceder para localizar esse serviço, tá? O responsável por gerenciar esses repositórios, que armazenam as informações sobre os serviços e organizações que os fornecem, tá? Então, eu tenho que ter o acompanhamento de tudo isso, eu tenho que saber como funciona tudo isso e o que está sendo fornecido. Isso é muito importante quando a gente mexe com SOA, tá? Ainda sobre o registro. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui a letra. Ele contém informações de negócio, né? Nome, descrição, contato. Por quê? Porque o serviço você tem que, como a gente falou na aula passada, tem que ser algo didático. Eu tenho que ter a manutenção, eu tenho que ter o fornecimento de informação para os meus clientes, né? A informação técnica como linguagem, tecnologia utilizada e infraestrutura de acesso, denominados como páginas verdes, né? Anterior páginas brancas, e informações sobre o serviço em si, as operações que dispõem a taxonomia, né? Denominadas como páginas amarelas. Essa taxonomia, essa classificação da informação, de uma forma hierárquica, de maneira que seja facilitado o acesso sobre ela, melhorando a comunicação dos usuários, especialistas e um público qualquer. Não adianta eu disponibilizar um serviço se eu não vou orientar quem vai usar esse serviço. Aí não adianta nada, né? Eu tenho que ter um manual, ou vídeo, ou Wikipédia, ou o que for, que vai determinar e vai explicar como isso vai funcionar, tá? Responsável por oferecer mecanismos de publicação e sua busca para que possa ser utilizado, garantindo a facilidade de localização e utilização do serviço. Geralmente, as páginas de SOA, elas não ficam disponibilizadas, que você fazer uma consulta no Google, ela vai estar lá no primeiro link. Elas são páginas mais reservadas das empresas, não é tão público. Ela fica pública porque você, empresa, fornece ao seu cliente, tá? Ela não é uma página que fica 100% disponibilizada, a não ser que as suas informações sejam informações públicas e você queira disponibilizar gratuitamente. O alinhamento do negócio e da TI vai depender do modelo de governança, e aqui realmente, se é necessário essa questão de disponibilizar esse serviço ou não, como a gente comentou na aula passada, tá? E ter a concepção dessa solução, né? Ter a percepção desse valor, desse alinhamento,
desse acompanhamento de performance, de recurso, fazer o gerenciamento de risco, porque essas pessoas vão estar entrando no seu sistema de uma forma virtual, não é uma forma tão explícita assim, né? E tem que estar tudo alinhado com a governança da sua empresa, senão não adianta, né? A gente não pode fazer uma coisa da cabeça, eu vou fazer essa loucura. Não, não é assim que funciona, tá? E pensar que a TI é uma ferramenta para estratégia, né? Eu sempre coloco para os alunos que eu dei aula que a TI é atividade meio, não é atividade fim. Ela tem que sempre estar alinhada com o negócio. Senão, no começo, pode ser que dê muito certo, mas vai chegar uma hora que você vai entrar no gargalo e aí você vai ter que repensar tudo e você pode perder dinheiro, tá? Os arquitetos devem modelar os softwares. Ele tem que ser desacoplado de tecnologia, porque eu posso usar Java, o Itamar pode usar Python, o outro pode usar C, e ele tem que ser e conversar com todas essas linguagens, né? Serem flexíveis e acompanhar as mudanças da regra de negócio. Se eu tive uma mudança na minha base de dados, e eu vou mudar a forma de disponibilizar aquele dado, eu tenho que lembrar do meu serviço que está sendo disponibilizado também. Não só o serviço, mas também toda a série documental que é base para o meu cliente, tá? Então, eu tenho que ser adaptável a diferentes contextos, permitindo otimização de recursos e melhores resultados para a organização, tá? Quando que a gente consegue esse alinhamento? Quando a gente determina elementos de um processo de negócio e associamos a esse serviço de TI, ele deve ser conduzido dentro do ambiente organizacional e deve ser desmembrado de processos e subprocessos até o nível em que as atividades realizadas pelos colaboradores da organização são mapeadas. Então, a questão do mapeamento de processo é fundamental para você ter essa questão do alinhamento. Tem muitos pesquisadores ultimamente que têm utilizado o processo de negócio e inserido dentro desse mapeamento os próprios sistemas. Então, você consegue visualizar aquele sistema dentro do negócio e como que é o comportamento da rotina desse processo. Fica mais fácil você entender a necessidade de se ter um serviço ou não, né? E como isso vai ser disponibilizado, tá? Opa, o Windows aqui está conversando. A partir de mapeamentos, você pode projetar esses serviços, desenvolver esses componentes e módulos que irão interagir com outros módulos, fazendo esse ecossistema de serviços. E com o alinhamento, você identifica as atividades de negócio e somente então define qual que vai ser priorizada e transformada em serviço. Então, você tem que ver, tem necessidade de fazer ou não, tá? Deve ser respeitado prazos, orçamentos, disponibilidade pessoal, né, qualificado, e o apoio da alta gerência. Não adianta fazer, eu acho interessante, vai facilitar minha vida, mas e aí a autogestão, tá? E tentar minimizar ao máximo impactos negativos, e isso faz parte da questão da gestão de risco, né? Você tem que mitigar ou eliminar esses riscos. O mapeamento, a abordagem do mapeamento é top-down, tá? Determina que, a partir de uma visão geral do domínio do negócio, a organização identifica os processos e, a partir da enumeração, faz esse mapeamento. Quando você vê que aquele processo tem muita interação, por exemplo, com terceiros, será que não é melhor fazer essa parte, disponibilizar em forma de serviço essa interação com terceiros, ao invés de dar a entrada no sistema e uma senha para ele?
É uma ideia, né? A organização inicialmente identifica os ativos de TI disponíveis e, baseando nessa composição e disponibilidade de recursos, determina os tipos de serviços que será capaz de desenvolver. E só então segue com a priorização dos processos de negócio que se ajusta a essa realidade. Tá? Então, tem que ser muito pé no chão quando eu também vou trabalhar com SOA. Eu não vou disponibilizar qualquer coisa. Eu não vou abrir as portas do meu Fire para ter um serviço que não é relevante para a empresa. É interessante fazer algo que é um diferencial. Né? No caso do CNPq, que é um serviço que eu ajudei a implementar, ou pelo menos a mapear dentro do IF, é melhor do que eu ficar pedindo cada um baixe o seu currículo lá e me dá o XML para pôr no sistema. Isso de uma forma mais automatizada. Então, isso para mim é relevante. Para mim, como cliente, e para o CNPq mais ainda, porque já pensou se ele tem que ficar baixando download de tudo? Ainda mais informações sensíveis. Né? E quando eu mexo com informações sensíveis, eu tenho uma questão da segurança. Eu vou fazer todo um cadastro e vou determinar quem que vai ter acesso a essa base de dados, né, através de serviços ou não. A garantia do processo de alinhamento tem as seguintes características e elas devem ser respeitadas. O fluxo de informações do processo de negócio real, então tem que realmente ser relevante ou não, ser semanticamente coeso e autocontido, tá? Demonstrar bom desempenho, suportar altos níveis de carga, consequentemente do aumento do volume do acesso. Então, por exemplo, se eu vou fornecer para o meu terceirizado que ele vai fazer meu boleto, eu vou aumentar minha demanda, vai aumentar o número de acesso. Eu tenho recurso para aguentar esse número de acesso? Tá? Os serviços são disponibilizados 24/7, e aí entra a questão da manutenção disso, né? Quando cair, o que você vai fazer? E, quando possível, apresentar funcionalidades de recuperação e proteção contra falhas. Aqui é a questão da gestão de risco, tá? Você tem que fazer uma gestão de risco para disponibilizar esse serviço. E aí entra na questão até de, eu vou usar um protocolo HTTP para disponibilizar um serviço. Aonde é a segurança desse HTTP? E se alguém invadir o meu serviço através dessa funcionalidade desse serviço? Tem que pensar tudo isso também, tá? Desse primeiro ponto aqui, alguém tem alguma dúvida? Paula, Itamar. A galera tá tudo em ritmo do feriadão ainda. Eu vou passar agora para a atividade, para a unidade 3, tá? Que é a questão das perspectivas de SOA, tá? Então, as perspectivas organizacionais, a organização da empresa se dá de diferentes níveis, a criação de metodologias de mapeamento de processo corporativo, consequente à criação de políticas de alinhamento estratégico baseada nesses serviços, tá? Então, eu mudo o foco, né, para inserir esse serviço dentro desses mapeamentos, porque, por exemplo, eu vou retirar a pessoa que pegaria esses dados na minha empresa e vou colocar um sistema, tá? Modelo corporativo de mapeamento de processo ágil e inovador, habilitando novas estratégias de negócio. Então, tem que ser um diferencial, tá? Tem que ser um diferencial. O SOA é algo diferencial, não é algo rotineiro, é sempre algo diferencial. A perspectiva técnica
Trabalha com o conceito abstrato de modelagem, de sistema que ajuda a expandir a capacidade técnica para outras abordagens de desenvolvimento. Então, eu posso fazer um componente, posso fazer domínio de negócio, né? Eu posso pensar uma outro tipo de solução utilizando a mesma conceituação do serviço. A questão do barramento do serviço propriamente dito. Ele é um modelo conceitual tecnológico que se utiliza de padrões e ferramentas de modelagem e desenvolvimento para unir e conectar os serviços, aplicações e recursos de TI na organização. Quando a gente fala da questão do barramento, vamos exemplificar, por exemplo, como a placa-mãe. Tem aquelas linhazinhas que se conectam. É a mesma coisa. Você vai ter o seu serviço, o seu tunelamento, que vai interligar clientes de diversos tipos de plataforma com os seus diversos serviços que você vai ter disponibilizado ali, tá? Os padrões internacionais utilizados em SOA é o ISO IEC 9126, tá? Que é a funcionalidade, o fornecimento de infraestrutura para a implementação de requisito de negócio, levantado na parte de planejamento, né, de você idealizar esse tipo de serviço disponibilizado. Eu tenho que pensar em uma simplicidade, permitir a integração e comunicação entre esses serviços, dentro de parâmetros aceitáveis de desempenho, e aqui pensando também na interoperabilidade, tá? Flexibilidade e manutenibilidade, permitir mudanças que devem e possam ocorrer sem que comprometam o andamento e o resultado do projeto. Eu tenho que ter a manutenção e a flexibilidade desse serviço, tá? Ainda dentro do padrão internacional ISO, eu tenho que determinar confiança, ser tolerante a falhas, ser eficiente, possibilitar reutilização. A gente sabe na TI nada se faz, tudo se copia, então eu tenho que ter essa possibilidade de reutilização e poder ter a portabilidade, conceber soluções independentes de tecnologia. Então eu tenho que pensar, meu cliente lá na ponta, ele usa o quê? Ah, ele usa Java, e aí eu vou fazer só Java? Não, eu tenho que pensar numa solução que, se ele mudar de Java para Python, vai funcionar do mesmo jeito. Se ele mudar para C, vai funcionar do mesmo jeito. Se ele mudar para Visual Studio, ele vai ser do mesmo jeito. Então, aqui a gente tem a exemplificação do barramento, tá? A visão do SOA, tá? Então, eu tenho aqui os meus clientes, os consumidores, eu tenho meu barramento, os processos e serviços, que há uma camada de integração entre um e outro. Então, por exemplo, esse cidadão aqui desse portal, ele pode pegar uma informação desse CRM, ele pode pegar uma informação do billing, ele pode pegar uma informação de outro sistema, utilizando o mesmo serviço. Tá? Então, eu tenho essa flexibilização de disponibilização de informação, independente da tecnologia do meu cliente. E eu tenho que deixar disponível, alinhado ao meu processo de negócio, tá? As tecnologias que são utilizadas e ligadas à SOA, a nossa matéria, né? A programação orientada, que é nosso específico, é orientada a serviços, mas a orientação a objeto é muito utilizada, principalmente na questão de objetos, herança, polimorfismo. O WOA, ou Web Oriented Architecture, né? Que os softwares de SOA são utilizados na internet, tá? Não são utilizados, são utilizados para a rede, tá? Então, esses artefatos, né, com essa tecnologia,
são conhecidos como recursos, que são quaisquer artefatos que possam ser identificados com uma URI, tá? Um ID, tipo como se fosse um ID, tá? Basicamente, um endereço ao recurso. Então, é algo específico. Por isso que eu falei para vocês que o SOA não é algo explícito. Ele é algo mais oculto. Ele é algo mais restrito. Não é algo disponibilizado para todo mundo, a não ser que você queira que aquele item seja disponibilizado para todo mundo. Se a gente pensar em utilizar, por exemplo, o login do Facebook para logar no meu sistema, eu vou utilizar uma API, um serviço do Facebook, que ele é aberto a todos. Beleza, não vou ter problema com questão de login e senha e tudo mais, que o Facebook vai fazer essa gerência para mim, mas eu tenho que tomar com a questão, cuidado da segurança. Tem que fazer todos esses levantamentos. A questão dos web services, que a gente vê muito utilizado isso, tá? Eles são serviços encontrados para web e eles contêm componentes que permitem aplicações enviar e receber formatos de XML. Esse é o que o pessoal mais usa, tá? Tem uma padronização, segundo o DDI, certo? E o UDDI são especificações que definem o serviço de registro para esses web services, tá? Provedores de serviço podem utilizar o DDI para publicar o serviço que eles oferecem. Então, vocês podem ver que tem vários tipos de protocolos e tecnologias que o SOA utiliza. Não é algo explícito, não é algo escancarado, é algo mais restrito. Por isso que é muito batido na tecla da questão do alinhamento ao negócio, tá? Tem que estar alinhado ao negócio. Não é algo que eu vou fazer à torta e à direita, é algo restrito, tá? Opa, passou reto aqui. A gente tem o WSDL, que é o Web Services Description Language, que trata de um documento escrito em XML, que além de descrever o serviço, especifica como você vai acessar e quais as operações e métodos disponíveis. Esse serviço aqui é o que o pessoal do CNPq utiliza, tá? Padrões baseados em XML para descrever o serviço como com, onde ele traz métodos do web service. Então, esse daqui, essa parte de web service, vai remeter muita questão que eu comentei com vocês, de story procedure, de trigger, né? Fazendo uma comparação assim, não de efeitos de banco de dados, mas uma comparação com funcionalidades semelhantes, tá? O SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, que é um protocolo utilizado para troca de informações estruturadas entre as plataformas descentralizadas e distribuídas usando base XML, tá? Ele é como se fosse um envelope que define a estrutura para descrever o conteúdo da mensagem e como processá-lo. Da mesma forma que a rede, a gente manda um ACK para dar o ok, e manda depois as informações, no SOA é a mesma forma. Você vai mandar, eu estou precisando de serviço tal, ele vai perguntar quem é você, aí você manda quem é você. Aí ele vai ver, não, você não tem acesso aqui, não. E já vai te dar erro. Ou você tem acesso, beleza, o que você precisa? Eu preciso do CPF de fulano. Aí eu vou consultar e te dar o CPF, tá? Tem sempre esse diálogo entre as duas partes. E aqui eu coloquei coloquei as referências, tá? Que eu estou utilizando também nas transparências, e tem algumas que eu estou colocando na plataforma, tá? Essa é a nossa introdução para a parte mais técnica da orientação a serviços, tá? Aqui a gente começa com a questão dos protocolos,
E mais para frente, agora a gente vai aprofundar e vai trabalhar a questão da programação, ok? Você tem alguma dúvida? Deixa eu achar vocês aqui na... Aí, pronto. Fala, Paula. Boa noite, professor. É só para ver se eu compreendi. Então, para trabalhar com SOA, é uma opção da empresa se ela vai implementar ou não? Isso, é uma opção. Se você tem muita terceiro que acessa a sua base de dados, por exemplo, talvez seja interessante fazer, porque daí você não dá todo o acesso à empresa e você tem que ficar pensando em perfil e tudo mais. Você faz com que ela ajuste o sistema dela para que ela possa pegar essas informações que você geralmente fornece de uma forma mais objetiva. Só que você também tem que ter estrutura para aguentar esses acessos. E também tem que ter uma questão de segurança. Porque se eles vier com algo criptografado, escondido aí, conseguir acessar, você também tem a questão de segurança. Então, é uma faca de dois gumes. Né? E geralmente as plataformas que eu conheço de SOA que não são bases abertas, elas têm uma série de burocracias que você assina termos, né? Você, pessoa mesmo, CPF, instituição, assina termos e geralmente eles fazem registro do endereço IP que você vai poder acessar. Por isso que eu bato muito na tecla, tem que ser alinhado com o negócio. Tem que ver se realmente é necessário você fornecer isso ou não. Às vezes, na empresa que você trabalha, talvez seja interessante. Ou não, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla da questão de estar alinhado com o negócio, de ter um mapeamento, de ser funcional, tá? Justamente por conta disso. De você tem que estar muito certinho ali para poder você conseguir disponibilizar um diferencial, né? O SOA tem que ser um diferencial, ok? Beleza? Ok, Itamar, tem alguma dúvida? Por enquanto não, professora. Obrigado. Beleza. Não sei se a Paula, não sei se os colegas comentaram com vocês, mas eles pediram para passar aula para terça-feira, tá? Para mim não tem problema, que eu tenho disponibilidade de terça e sexta, manteria no mesmo horário, tá? Aí na próxima terça a gente já começa com a nossa aula na terça-feira, tá bom? Eu estiquei o questionário até dia 11 e tem algumas pessoas que questionaram a questão do gabarito do questionário online, eu estou verificando já para vocês, tá? Como o pessoal configurou. Porque, professora, relacionado até isso aí, ó, foi os meus colegas de turma. Uhum. Nas duas primeiras tentativas que eu fiz, eu alterei a resposta de duas questões. Uhum. E continuei com a mesma nota. Uhum. Eu vou dar uma olhada lá, porque eu passei para o pessoal do design as respostas dos gabaritos, e eu vou dar uma olhada, até para ver se eu não comi mosca na hora que eu passei o gabarito, né? Ou se eles que configuraram errado, tá? Ok. Beleza? Mas é isso, gente. Essas duas aulas, elas são mais tranquilas, agora que pega mais a parte técnica, né? Daqui para frente é mais a parte técnica. Aí eu vou terminar de disponibilizar as aulas para vocês na plataforma, né? Que falta colocar o conteúdo lá das 5, 6 e 7. Acho que é 5, 6 e 7 que falta, e os 2 últimos questionários, tá bom? Mas aí a gente vai se encontrando nas terça-feiras, e se vocês precisarem de algo, vocês me mandam mensagem, que qualquer coisa a gente pode fazer até uma aula a mais, tá bom?
A gente já finalizou? Você vai falar mais alguma coisa? Não, ó, hoje ia ser essas 2 aulas, né? Fiz uma forma mais simplificada, até porque tá só 2 pessoas aqui, tá bom? Mas assim, se precisar, a gente retoma na outra aula, na terça-feira, tá bom? Tá ótimo, professora. Beleza? Obrigada. Tá? Bom descanso, bom restinho de final de semana aí. E terça-feira nós estamos juntos, 7 horas. Tamo junto. Até Tá bom? mais. Tá bom. Boa Até. noite. Tchau, tchau. Até Tchau. mais, boa noite.